E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Tá indo pro bolso de quem é acionista majoritário, né? E o jovem que acha que vai ficar rico de day trade, né? Fazendo curso daqui, curso dali, você não tem um aporte financeiro. E assim, e eu tô falando isso porque eu já tentei fazer isso. Day trade? Sim, tentei. Você não é um negócio, não, é difícil. Mas é um negócio que você percebe que é muito risco, só que você só ganha dinheiro se você tem muito dinheiro para dar de aporte inicial. Ah, nada, o day trade é isso mesmo, né? Então, é jogo pra gente grande. Então, mas o investimento a longo prazo... não, eu acho que é importante a gente ter ter mesmo um processo de... como é que a gente pode... É que, na verdade, aí tem um outro problema, que é a galera achar que hoje o investimento de longo prazo é a única garantia que você vai ter no seu futuro, ou uma das poucas garantias que você vai ter no seu futuro, de estabilidade. E isso é um problema, né? Porque você está colocando o seu rendimento na mão de outra pessoa que vai fazer o que ela bem entender com aquele dinheiro, sendo que a principal forma de sobrevivência da classe trabalhadora deveria ser o trabalho dela. Tá ligado? A sua maior fonte de renda deveria ser do seu trabalho, da sua estabilidade, dessa Mas para sempre? O cara não vai trabalhar para sempre. Não. Uma hora ele vai ter que parar e ter o investimento dele bonitinho lá. Então, por isso que a gente tem que lutar para ter uma previdência pública que possa garantir sobrevivência para o trabalhador. E lutar contra as superaposentadorias que existem dos cargos que comandam o Estado. Isso existe mesmo. Mas achar que o problema previdenciário brasileiro é do professor da rede estadual, é do professor da rede municipal, é da enfermeira que trabalha no SUS, é do cara que hoje não tem mais concurso público para gari, né? É tudo empresa terceirizada. O problema da previdência dessas pessoas é elas que vão pagar proporcionalmente mais, né? Então, o erro tá aqui, tá justamente nessa equação. A gente é obrigado a trabalhar muito mais do que a gente deveria trabalhar. Porque o que a gente defende não é que as pessoas parem de trabalhar, né? Não é que elas parem de exercer atividade para sempre. Mas, pensa, a gente já tem um monte de coisa que poderia ajudar a nossa vida em termos de produtividade, inteligência artificial, maquinário, automação, e a gente trabalha as mesmas 44 horas semanais há 80 anos. O que tem alguma coisa errada? Porque a gente hoje produz muito mais do que produziu 80 anos, certo? E onde que está esse erro? Porque e por isso que nunca vai existir no capitalismo uma plena substituição da força de trabalho, da mão de obra. Porque você precisa desse trabalhador para gerar esse montante excedente de lucro. A não ser que a gente viva numa distopia, tipo... Qual é o nome daquele filme? Cacete. O Estrada da Fúria, Mad Max. Vai virar um lance meio Mad Max, acho mais Blade Runner. Mas a máquina não conseguiria gerar lucro como um trabalhador humano? Não, porque o lucro o lucro só advém da relação do que o Marx vai chamar de mais-valia, que é esse montante de horas excedentes que ele fica do trabalho do trabalhador. A máquina nunca vai conseguir gerar esse lucro, porque o capitalista precisa que haja essa equação de exploração. Porque senão o trabalhador vai fazer o quê? Vamos supor, né, toda a produção fosse maquinizada, o que o trabalhador ia fazer? O trabalhador ia ter tempo de, sei lá, né, curtir uma música, fazer alguma coisa. Só que isso vai significar também que os frutos gerados desse trabalho também teriam que ser redistribuídos, né? Porque senão a gente teria realmente uma distopia de pessoas que controlam as máquinas, controlam as fábricas, ficam com tudo, e você precisa de consumidores. Como é que você vai ter um trabalhador, entendeu? Aí a peça tá voltando na minha cabeça. Isso, e aí, tipo, por que a pessoa ganha salário? Ela ganha salário porque o salário é uma representação do resultado do trabalho dela de uma parte. E ela vai usar esse salário para consumir. Então, se as máquinas gerarem, elas não têm como gerar esse lucro justamente por isso. Porque você precisa produzir uma diferença que pague salário para as pessoas para que essa roda volte a girar. Porque a máquina não vai consumir, né? Exatamente. Ela não vai comprar uma parada depois. Exatamente. Por isso que não vai ter, nunca vai ser tudo máquina. Entendi o ponto. Exatamente. Entendi, porque aí tu mantém o cara num nível de sobrevivência ali. Isso. E aí ele
pode comprar de volta alguma coisinha no mercado, mas vai Exatamente. continuar tendo que trabalhar para poder Exatamente. consumir aquela parada. Ele nunca vai poder. É isso, assim. Ele nunca vai poder consumir nada que não o comprometa financeiramente, assim. Então, tipo, é isso. A pessoa vai viver de aluguel para sempre. Uhum. Ela nunca vai ter condição de comprar uma casa. Por quê? Porque comprar uma casa significa que a galera que ganha dinheiro com aluguel não ia mais ganhar dinheiro com aluguel. E a galera que ganha dinheiro com aluguel é uma galera que tem muita grana, né? E não quer perder essa benesse. Mas o capitalismo não é um jogo para todos? Um cara não tem as condições também de comprar um imóvel para alugar, trabalhar, juntar dinheiro? A gente pode pensar, isso é uma ideia que a galera fala muito, né? Que é basicamente a síntese da meritocracia, né? Uhum. Só que quando a gente olha para a realidade do trabalho, hoje no Brasil, Petri, 90% dos trabalhadores brasileiros, se não me falha a memória, ganham até 2 salários mínimos. 2 salários mínimos. Que dá o que isso? R$ 2.400. O Diese sempre solta, né, esses boletins de falar quanto que seria o salário ideal para sustentar uma família no Brasil, e esse valor gira em torno de R$ 5.500, R$ 6.000. Com R$ 2.400, você vai ter uma qualidade de vida que vai ser, dependendo de onde você mora, vai ser boa ou ruim. Você, por exemplo, não vai conseguir ter um apartamento na área mais arborizada da cidade, porque é caro. Você vai ser jogado para onde? Você vai ser jogado para os locais mais periféricos. E aí nos locais mais periféricos você não tem investimento estatal de água, você não tem investimento estatal de energia elétrica, você não tem investimento estatal de moradia popular. Por quê? Porque as pessoas que compõem o Estado, que reproduzem essa pobreza, são pessoas que têm seus negócios com os capitalistas também. Por isso que é muito difícil a gente pensar numa realidade em que a energia elétrica em São Paulo seja estatizada. Por quê? Porque existem pessoas dentro do governo que fazem lobby, que fazem um jogo de interesses para eles ganharem a parte deles e dar esse serviço e cobrar por esse serviço. É isso. Será que água deveria ser um negócio feito para se tornar mercadoria? A gente é feito disso, bicho. A gente é materialmente feito disso aqui. A gente precisa disso, sabe? Então essa perspectiva que vai sempre criar uma obrigação do trabalhador em fazer. E aí, beleza, o cara ganha R$ 2.400, R$ 2.500. Ele vai ser jogado para essas piores áreas. Se ele quiser ter família, né, que é um negócio que muita gente quer ter, porque esse talvez seja o sentido da vida, não ter família, né? Mas o sentido é você compartilhar a experiência, né? Compartilhar a humanidade. É isso, assim. E você não vai conseguir ter filho. Você vai viver sempre na merda. Claro que... mas teve uma pessoa que conseguiu. Sim, de quantas? A gente tem quantos Neymares? Quantos Neymar a gente tem no Brasil? 1. Quantos moleques de periferia também não poderiam ser novos Neymares e não foram? Pois é, mas não existem vários novos milionários recentemente? Não tem só um Neymar. Então, tem vários caras que estão jogando na Europa. O cara joga na Bulgária, joga na Romênia e ganha uma grana violenta. Então, a grande maioria dos atletas de esporte são de divisões amadoras. Sim, a maioria ganha quase nada, né? Tem que trabalhar no açougue, como Uber isso, e tal. Quase nada. Tipo, é essa mitologia, né? De que a gente pensa que, sei lá, o cara vai lá e vai tentar ganhar a vida sendo jogador de futebol ou jogador de basquete. Mas quantos moleques tem que passar pelo moedor de carne para ter um LeBron James? São milhares, né? São centenas para ter algum sucesso, ganhando dinheiro com aquilo e sobrevivendo daquilo, né? E eles ainda estão trabalhando, né? Eles ainda estão ali gerando esse valor. Mas olhando por um outro lado positivo do capitalismo, não é quase que mágico existir um cara que é multimilionário jogando bola? É mágico se a gente parar pra pensar que dentro dessa possibilidade de uma pessoa ganhar, 99 perderam. Sabe? Mas antes seria 100% perdendo. Pelo menos tem um cara agora. Não, é que antes não existia futebol, né? Um exemplo, obviamente é um exemplo... Não, eu tô brincando, eu entendi. Mas tipo, se a gente pode falar que antes era 1,99, hoje é 3,97. 4,96 talvez, é um percentual muito baixo de pessoas que ascendem, né? A gente pode ver isso, por exemplo, como o Brasil está nas condições atuais econômicas, né? A gente teve o aparecimento de novos bilionários. Isso não é o comunista que está falando, isso saiu em jornal, saiu em matéria de internet, pode pesquisar. A gente tem um aumento de número de bilionários e, ao mesmo tempo, um retrocesso da condição social da classe mais pobre no Brasil.
Quer dizer, o pobre ficou mais pobre. O pobre ficou... É o bom chimbom bombom, exatamente. O de cima sobe e o de baixo desce. É assim, e aí tem esse problema, né? Pô, e aí o governo vai falar, o PIB tá crescendo, a gente tá desenvolvendo a economia. Pô, como é que o PIB tá crescendo e os pobres também estão crescendo? Tem um erro nessa equação, né? Não é que é um erro, né? É isso, porque a gente tem que sempre pensar que o capitalismo ele não deu errado. Ele deu certo. Ele deu certo para 5 pessoas de 95. Ele deu certo para 10 de 90. Ele tá dando certo. Só que para a grande maioria das pessoas ele não dá certo. Mas no comunismo seria certo para o 100? O Neymar estaria melhor jogando bola, mas outras pessoas também estariam em condições? O objetivo central é justamente defender a eliminação do Estado, porque a gente entende que o Estado é também essa instituição que existe para amenizar os antagonismos de classe. Então é essa força militar, burocrática, jurídica que cria condições para que as classes dominantes possam exercer o seu domínio e evitar antagonismos muito severos. O que o comunismo defende, né, e visualiza como a superação do capitalismo é justamente o fim do Estado. Mas só vai ser o fim do Estado porque não vão mais existir classes sociais distintas. Não significa dizer que não haveriam conflitos. Que as pessoas não brigariam, sabe? Que as pessoas não se desentenderiam. Só que as relações sociais não seriam mais permeadas pela lógica do lucro. Elas não seriam mais permeadas pela lógica desse sistema, em que uma minoria oprime assustadoramente uma maioria. E quem fala isso é o Lenin, no Estado e a Revolução. Ele vai falar exatamente isso. Ele vai falar que a ditadura do proletariado, por exemplo, que ele vai defender, é essa perspectiva da gente inverter essa equação. De fazer um Estado, de fazer um país socialista, né, que é esse processo de transição entre o capitalismo e o comunismo, que vise garantir através do poder popular, através da construção do poder popular, esse governo de uma maioria de trabalhadores e essa minoria de pessoas que detêm os meios de produção, que ganharam dinheiro enriquecendo dessa forma, vão ter que ceder as suas paradas. E é por isso que não tem como a gente falar de socialismo sem falar da construção de um processo revolucionário. Dentro de uma sociedade comunista existiriam pessoas muito mais ricas que outras? Não existiriam porque o trabalho seria repensado, porque a perspectiva de trabalho seria diferente. As pessoas não mais trabalhariam para acumular coisas, elas trabalhariam tendo em vista as suas capacidades e tendo em vista as suas necessidades. Então a gente tem hoje, a gente até brincou aqui antes, né? O cara que ganha R$1 milhão por dia. Como que ele vai gastar esse dinheiro? O Barsi. Isso, ele precisa desse dinheiro? Ele precisa desse dinheiro. Se ele não tiver esse R$1 milhão por dia, ele vai morrer. Ele não vai morrer. A gente sabe disso, né? Você consegue ter uma vida decente ganhando R$1 milhão por mês, né? Pô, vocês não conseguir, pelo amor de Deus. Né? Sim. Mas, então, a lógica de trabalho e da socialização no trabalho seria repensada. Seria repensada para que todas as pessoas pudessem ter, mas que ninguém passasse carestia e ninguém fosse ter um estilo de vida que dependesse da exploração da gigantesca maioria das pessoas. Mas essa é uma pergunta difícil, Petri, porque não tem como a gente falar como seria o comunismo. Porque isso é antidialético, isso é antimaterialista. A gente teria que imaginar, né, para poder... o comunismo vai ser assim, o comunismo vai ser assado. Só que a construção do socialismo, né, a ciência marxista e mais tarde a linha política marxista-leninista defende a ideia de que o marxismo, né, o socialismo, ele deve ser construído de acordo com cada realidade. Então, outro dia teve uma pergunta até que foi lá numa entrevista que a Sofia participou, num programa de rádio bem famoso aí, que perguntaram assim, mas qual socialismo você quer para o Brasil? Da Coreia, ou de Cuba, ou da China? Nenhum deles. Porque o Brasil não é a Coreia, o Brasil não é Cuba e o Brasil não é a China. Ele vai se adaptar à realidade dessa nação aqui. Isso. A gente tem que pensar o socialismo a partir da realidade material de cada lugar. Então a gente não tem como dizer que o socialismo chinês vai ser igual ao brasileiro, da mesma forma que o brasileiro não seria igual ao estadunidense, por exemplo, né? Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!